Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 7. Para quem não sabia, Lucas era médico. Ele é chamado por Paulo de o médico amado. A linguagem de Lucas no seu evangelho apresenta Jesus como filho do homem. Por isso que Lucas centra-se mais no aspecto humano de Jesus. E nos milagres e nos relatos dos milagres de Jesus, no evangelho de Lucas, há um detalhismo mais profundo. Lucas é bem detalhista nos seus relatos, e os estudiosos acreditam que seja por conta da sua habilidade técnica. O fato de ser médico dá a ele uma visão mais detalhada das circunstâncias e da grandeza do milagre. E tem alguns milagres de Jesus que só Lucas narra. Esse que nós vamos ler agora, por exemplo, só Lucas faz menção. Capítulo 7, versículo 11 ao versículo 17. E eu quero falar hoje sobre a morte e a vida se encontram. A morte e a vida se encontram. Diga com o seu vizinho aí: o Senhor vai surpreender você ainda esse mês. Não fala só porque o pastor mandou, seja profético, porque para alguém pode ser apenas um chavão, mas para outro pode ser uma profecia. Deus vai surpreender você ainda este mês. Aleluia. Diz assim: e aconteceu que no dia seguinte, diga comigo, dia seguinte. Eu gosto desses detalhes. Ele foi à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam, e disse: jovem, a ti te digo, levanta-te. E o que fora morto assentou-se e começou a falar, e entregou-o à sua mãe. E de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu dele esta fama por toda a Judeia e por toda a terra circunvizinha. Se você pode, dê glória e celebre ao Senhor. Pode sentar, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus. Neste capítulo 7 de Lucas, nós encontramos alguns episódios milagrosos de Jesus que são extraordinários e que têm lições de vida para nós. Nas últimas semanas eu estou compartilhando com os irmãos aqui sobre milagres de Jesus. Este milagre que nós lemos do versículo 11 até o versículo 17 se deu especificamente na cidade de Naim. A cidade, ou a palavra Naim, ou cidade de Naim, significa cidade bela,
ou cidade graciosa. Ela ficava aproximadamente a 30 quilômetros de Cafarnaum. Cafarnaum é a cidade onde Jesus estabelece a sua moradia na Galileia, depois que ele vai embora de Nazaré. Isto está registrado em Lucas capítulo de número 4. Note que o relato de Lucas começa assim: no dia seguinte, ele foi a uma cidade chamada Naim. Dia seguinte a quê? Qual é o episódio que antecede este relato? Por que razão Lucas faz uma correlação entre o dia anterior e o dia seguinte? Se a gente ler do versículo 1 até o versículo de número 10, nós vamos perceber uma clara prática do princípio de honra e do princípio de autoridade. A Bíblia relata nos versículos 1 ao 10 de um homem a quem o texto bíblico chama de centurião, e o servo de um centurião, que era muito estimado por aquele povo, estava doente. Presta atenção, havia um centurião em Cafarnaum. Um centurião era um líder de 100, um comandante de 100, não necessariamente 100 homens exatos, mas entre 100 e 200 homens. Ele era um militar da guarnição romana, e o texto diz que ele era muito amado pelo povo de Cafarnaum. O versículo 4 diz desse centurião que, embora ele não fosse judeu, ele construiu uma sinagoga para os judeus. Então, ainda que não fosse judeu, ele tinha simpatia pela adoração a Deus, pelo ensino da lei, pelo aprendizado acerca das coisas de Deus, e ele constrói uma sinagoga. Isto o tornou ainda mais benquisto pelo povo de Cafarnaum. Veja só, quando Lucas diz no dia seguinte, no versículo 11, de alguma forma ele quer manter o episódio anterior vivo na memória dos seus leitores. Ele não quer que os seus leitores esqueçam do que aconteceu antes, e isso é muito interessante, porque o cuidado de Lucas é de fazer menção de que alguém que não era da linhagem de Abraão, alguém que não era judeu, alguém que não era do ambiente judaico, também recebeu milagres da parte de Jesus. E como o servo daquele centurião estava enfermo, ele mandou um recado para Jesus. Ele mandou o quê? Um recado. Mandou dizer ao mestre. Isso está no versículo de número 6, versículo de número 3. E quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhe uns anciãos dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. Presta atenção, quem foi pedir a Jesus a cura para o servo do centurião não foi o próprio centurião, foi gente do conselho judaico, são anciãos, ou seja, existem alguns senhores que têm uma relação com aquele centurião, e são eles que vão conversar com Jesus acerca do servo do centurião que estava enfermo. Por que o centurião não foi? Por que ele mandou outras pessoas irem? Ele mesmo explica no versículo de número 7. Ele diz: não me julguei digno de ir falar contigo. Diga comigo: não me julguei digno. Por que ele não se julgou digno? Aqui há um princípio de autoridade. Só quem tinha acesso ao imperador eram os líderes de primeiro escalão do exército.
O que o centurião está dizendo aqui é: se eu não posso ter acesso ao imperador, porque eu não sou general, como eu posso querer ter acesso a Jesus, que é acima do imperador, que é mais poderoso do que o imperador? Ele está colocando Jesus como autoridade maior do que a maior autoridade de Roma. Uma pergunta que nós precisamos fazer a nós mesmos é: como nós vemos Jesus? Qual é a nossa perspectiva? Qual é a nossa visão de Jesus? Esse centurião está revelando que ele tem por Jesus uma estima, uma veneração, uma reverência superior à que ele tinha pelo seu imperador, pelo seu governo. Por isso ele não vai me sentir digno de ir falar contigo. Então, quando os anciãos conversam com Jesus, você está me entendendo? Diga amém. Então diga comigo assim: Jesus é superior a toda autoridade. Coloca isso na tua mente, tá? Então ele manda uns anciãos, e o texto diz no versículo de número 4, versículo de número 4 e 5, que os anciãos intercedem a Jesus. Eles dizem assim: Senhor, seria bom se o Senhor lhe atendesse. Ele é digno, versículo 4, ele é digno de que o Senhor lhe conceda isto. É um rogo, é uma súplica, é uma intercessão. Aqui vem uma lição de intercessão. É preciso ter alguém rogando a Jesus por você, intercedendo a Jesus por você. Nunca despreze uma palavra só de intercessão. Ela pode ser a chave que abre a porta que você precisa entrar, tá? Quando os anciãos conversam com Jesus e pedem para Jesus ir, Jesus diz: tá, eu irei. E a Bíblia diz no versículo 6 que Jesus foi com eles. Só que parece que alguém foi na frente. E quando alguém foi na frente dizendo: olha, Jesus está vindo, o centurião manda um recado. No recado o centurião diz assim: não vem na minha casa, não quero que o Senhor venha na minha casa. Que coisa estranha, o cara quer um milagre, mas ele não quer que Jesus entre na casa dele. E ele diz assim: eu não quero que tu entres na minha casa, porque se eu não me achei digno de ir falar contigo, quanto menos ainda digno eu sou de que entres debaixo do meu teto. Aqui o centurião nos ensina um princípio de humildade. Eu não recebo nada de Deus porque sou digno, eu recebo de Deus porque Ele é cheio de misericórdia e de compaixão. Aí o centurião solta um conceito de autoridade, porque ele diz assim: eu não quero que venhas na minha casa porque eu não sou digno. Por isso que eu não fui falar contigo pessoalmente, por isso que eu pedi que alguém fosse. Mas eu sou uma autoridade e estou sujeito a uma autoridade maior do que eu. E aquela autoridade que está sobre mim tem poder sobre mim. E os homens que estão debaixo da minha autoridade atendem às minhas ordens. Quando eu lhes digo vem, eles vêm. E quando eu lhes digo vão, eles vão. Aí o camarada diz: se eu tenho autoridade para dizer aos homens virem, e eles vêm, e se eu tenho autoridade para dizer aos homens vão, e eles me atendem, quanto mais a tua autoridade acerca desse problema. Basta que tu digas uma palavra. Se tu disseres uma palavra, o meu criado sarará. Levante assim a mão ao céu comigo e diga: Senhor, basta uma palavra e tudo muda. Oh, aleluia! Está escrito que Ele dá ordem aos ventos
Está escrito que Ele dá ordem aos mares, está escrito que Ele dá ordem aos raios, está escrito que Ele dá ordem aos animais do campo e aos animais das águas. Se disseres uma palavra, o meu criado sarará. Ei, se você tem de Deus uma palavra acerca da questão que te preocupa, agarra-te à palavra que o Senhor já te deu, agarra-te ao que Ele já disse. Eu falei aqui um dia desses: se Deus te fez uma promessa, não importa o que aconteça depois da promessa, fica com ela, segura-te nela, firma-te nela, porque Ele vai cumprir aquilo que te disse. Se disseres uma palavra, o meu criado sarará. Aí Jesus diz: nem em Israel, ou seja, nem entre os judeus, nem entre os filhos de Abraão, que é pai da fé, eu encontrei tamanha fé. E é incrível que não consta que Jesus tenha dito: seja curado. Não consta que Jesus tenha estendido a mão em direção à casa do centurião. Só consta no versículo 10 que os seus servos voltaram para casa, e quando chegaram lá, o criado que estava enfermo agora jazia curado e caminhando no meio da multidão. Quando a tua fé entra em ação, Jeová respalda a tua fé e confirma o desejo do teu coração. Agora veja que não foi só uma questão de fé, foi uma questão de princípio de autoridade e de honra. Ele reconhece a autoridade de Jesus e honra a Jesus na sua autoridade. Quando Lucas termina esta narrativa, ele diz: e no dia seguinte, Jesus foi para uma cidade chamada Naim. Jesus dá sequência ao seu ministério, Jesus dá sequência à sua caminhada. Depois de curar o servo do centurião, ele segue para Cafarnaum, e o detalhe é que o texto diz que ele não vai sozinho, ele vai com os seus discípulos e uma multidão. O que é muito interessante, e eu quero destacar nesse texto, para que o seu coração se console e se conforte em Jesus, é que não há nenhum indício bíblico ou histórico de que Jesus tenha entrado em Naim. Não há nenhum indício bíblico ou histórico de que Jesus tenha entrado em Naim. Se o irmão ler direitinho o versículo de número 11, o texto vai dizer que estava saindo da cidade, na porta da cidade, versículo 12, Jesus encontrou o cortejo fúnebre. Não há sinais, repito, de que ele tenha entrado. Ele encontrou com o cortejo fúnebre na entrada da cidade, na porta da cidade. O que eu quero destacar aqui para você é que no plano de Deus existe o tempo certo para o milagre. Vou repetir só para você ouvir. No plano de Deus existe o tempo certo para o milagre. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1 diz que há um tempo determinado para todo propósito debaixo do céu. Se Jesus tivesse passado em Naim mais cedo, o cortejo fúnebre ainda não teria saído da casa. Se Jesus tivesse chegado em Naim mais tarde, o sepultamento já teria acontecido. Ele veio na hora certa.
Tem um provérbio popular que diz que Deus tarda, mas não falha. Dá uma provocada no seu vizinho e diz para ele assim: Deus nunca tarda. É que Deus tem a hora certa de chegar. E a hora de Deus nem sempre coincide com a nossa. Por quê? Porque Ele é Senhor do tempo, porque Ele controla o tempo, porque Ele sabe todas as coisas que estão envolvidas no tempo, e Ele vai chegar. Eu disse um dia para uma pessoa desesperada, aflita por causa de uma solução que ela precisava, e no tempo dela Deus estava demorando, e eu disse para ela assim: presta atenção, há milagres que Deus só faz na linha de chegada. O problema é que nós queremos que o Senhor faça um milagre durante a viagem, e tem milagre que Ele só faz na linha de chegada. Quer ver um exemplo? Custava Deus ter apresentado um cordeiro a Abraão, pelo menos no pé do monte? Precisava fazer Abraão subir aquele bendito monte, enfrentar aquela pergunta de Isaac e ter que explicar para Isaac o que estava acontecendo? Mas não pretendia Deus apresentar um cordeiro na hora do sacrifício? Deus não ia trazer uma resposta? Por que não fez logo? Para que deixa o cara passar aquele processo inteiro? Jó, não podia Deus aparecer a Jó e dizer assim: vou te contar um segredo, não conta para ninguém. Eu estou provando para Satanás que você é crente, você está perdendo tudo, não se preocupa que depois eu vou te dar em dobro. Relaxa, reclama de nada. Custava Deus ter dito isso a Jó? O que eu acho mais engraçado, quando eu faço um paralelo de nós com os crentes do Antigo Testamento, é que nós precisamos todo dia de Deus relembrar uma promessa. De vez em quando você ainda diz assim: hoje eu vou num círculo de oração, eu vou sair de casa, onde eu encontrar uma porta aberta eu entro. Se Deus não falar comigo hoje, aí quando você entra, Deus é tão bom, Deus é tão gostoso, que Ele ainda levanta o vaso que vai lá perto de você, fala em línguas, e diz assim: meu servo, minha serva, eu estou vendo, eu estou com você, fica firme. Eles não tinham isso. Deus não falou com Jó, Deus não falou com Abraão, mas eles conseguem cumprir o propósito de Deus, porque de maneira incrível aqueles homens têm um discernimento do tempo que é extraordinário. Provoca seu vizinho e diz para ele assim: Jesus vai chegar no tempo certo. Ele vai fazer. Ele vai fazer. E essa é uma lição que nós precisamos aprender acerca desse milagre. Terceira lição que eu quero que você entenda. Na primeira lição eu falei do princípio de autoridade e de honra que o centurião nos ensina. Na terceira lição, na segunda lição, nós aprendemos que o milagre se dá na hora certa, a um tempo certo. Eu lembro, deixa eu voltar aqui, um dia eu estava saindo do templo aqui em Feira de Santana, lá na ADEFES, e eu encontrei uma irmã na rampa de descida, e ela estava muito nervosa com Deus, e ela disse assim: pastor, eu não aguento mais. Estava nervosa, ela estava falando forte, eu é que não estou conseguindo falar forte, mas ela estava assim, fervorosa. Ela disse assim: eu dou a Jeová, que crente quando está nervoso não fala Deus, não fala Jesus, fala Jeová. Eu dou a Jeová 10 dias para resolver meu problema. Se ele não resolver em 10 dias, não precisa mais. Eu peguei ela pelo braço e disse: vem cá, minha irmã. Aí ela sentou. Quando ela sentou, eu disse para ela assim: querida, deixa eu te explicar. Existem duas palavras no texto grego, na literatura grega, que definem tempo. Uma é cronos.
tempo medido em horas, em dias, em semanas, em meses, em anos. A outra palavra é kairos, e kairos define o tempo da eternidade, o tempo que não pode ser medido, o tempo que não pode ser contabilizado. Quando a senhora se refere a tempo com relação a Deus, Ele trabalha no kairos e não no cronos. E a Bíblia diz que para Ele um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. E a senhora está dando 10 dias para quem pode transformar isso em 10.000 anos. A senhora quer um conselho? Mergulha na misericórdia de Deus e diz: tem misericórdia de mim, ó Senhor. E como disse Davi: apressa-te, ó Deus, em me livrar. Aleluia. Há um tempo. A terceira lição que nós aprendemos aqui, vamos lá, versículo de número 11. E aconteceu que no dia seguinte ele foi à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos discípulos, muitos dos seus discípulos, e uma grande multidão. Diga comigo: discípulos e multidão. Veja que o texto faz uma distinção de dois grupos de pessoas seguindo a Jesus. Haviam discípulos e havia uma multidão. Repete comigo assim: discípulos e multidão. Pergunta para o teu vizinho: quem você é? Você é discípulo ou é multidão? Isso é importante. Se o irmão observar, Jesus estava acompanhado por dois grupos de pessoas, e a única coisa que havia em comum entre aqueles dois grupos, ou só haviam duas coisas em comum entre aqueles dois grupos: eles estavam na mesma viagem que Jesus estava. Segundo, eles falavam acerca de Jesus de igual modo. Só que uns eram discípulos, outros eram multidão. Os propósitos são diferentes. O discípulo é aprendiz, é seguidor. A multidão é apenas admiradora. O discípulo se compromete, a multidão apenas se favorece. Os discípulos seguem a Jesus, a multidão apenas acompanha. Você segue ou acompanha? Os discípulos estão perto de Jesus, a multidão está longe. Os discípulos ouvem e aprendem, a multidão apenas assiste, olha e assiste. Por que você veio para a igreja hoje? Ouvir e aprender, ou apenas assistir o culto? Viemos cultuar ou viemos assistir o culto? Eu sou discípulo ou multidão? Os discípulos o seguem o tempo todo. A multidão o segue apenas quando julga conveniente ou oportuno. Os discípulos seguem a Jesus por causa de Jesus. A multidão segue a Jesus por causa dos milagres. Tem alguém aí? Os discípulos seguem a Jesus por causa de Jesus. A multidão segue a Jesus apenas por causa dos milagres. João 6. Em João 6, Jesus diz assim: eu sei que vocês me seguem não porque creem em mim. Vocês me seguem porque comeram do pão que eu multipliquei. Em outras palavras, Jesus está dizendo: vocês são um bando de preguiçoso que não quer trabalhar e está me seguindo para comer de graça. Essa é a diferença entre discípulos e multidão.
Os discípulos foram chamados por ele. A multidão o segue pela fama. Os discípulos o adoram. A multidão apenas faz barulho. Lá vai a pergunta mais sem graça que você terá ouvido hoje: você é discípulo ou é multidão? É incrível, ambos estavam seguindo a Jesus, ambos estão povoando as igrejas, ambos estão frequentando cultos. Alguns querem compromisso, outros querem apenas o favor. Alguns permanecerão perto dele, independente do milagre. Outros irão embora tão logo recebam o milagre que foram buscar. Nós precisamos estabelecer com Deus um compromisso discipular. O discípulo é aluno, ele aprende ao modelo do seu mestre. Nós, como igreja, não fomos chamados para ser multidão, porque a multidão que aplaudiu a Jesus na purificação do templo, e a multidão que o seguiu em alguns dos seus milagres, é a mesma multidão que chega diante de Pilatos e grita: crucifica. Os discípulos estão com ele, e depois que ele é assunto aos céus, eles estão no cenáculo para receberem a promessa do derramamento do Espírito Santo. Aleluia! Só quem pode dar glória a Deus, só quem pode celebra o Senhor. Mas pensa nisso. Vai para casa pensando nisto hoje. Você é discípulo ou é multidão? Você já ponderou? Lá vou eu lançar agora fogo ou como diria meu avô, fogo na coivara. Você já parou para ler que na parábola das 10 virgens, em todo casamento tem a noiva. As virgens eram acompanhantes da noiva. Quem ficou de fora não foi a noiva, foram acompanhantes dela. Em todo casamento tem a noiva e tem os convidados. Você é noiva ou convidado? Quem somos nós no reino de Deus? A pergunta que eu estou fazendo é séria. Teologicamente ela provoca um rebu no juízo. Então a pergunta é: quem eu sou no reino de Deus? O que eu estou fazendo na igreja? Eu sou discípulo, eu sou multidão, eu sou noiva do Cordeiro, eu sou apenas convidado para assistir o casamento? Eu vou morar no céu ou eu quero apenas as bênçãos que vêm do céu para a terra? Eu sou filho de Deus ou quero apenas morar na casa para me favorecer da mesa? Isso é muito sério na nossa vida espiritual, porque alguns de nós estão vivendo sem consciência do que é de fato vida cristã. E toda essa história e episódio de milagres nos chamam atenção para estas indagações que precisam ser feitas por nós a nós mesmos. Tem alguém aí na casa? Vamos lá, quarta lição que nós aprendemos aqui no milagre de Naim. Existe uma situação diferente. Pode anotar assim, ó, uma situação diferente. Qual é a situação diferente? Em muitas histórias bíblicas, deixa eu achar o versículo. Em muitas histórias bíblicas, você vai encontrar pessoas procurando Jesus. O cego Bartimeu grita desesperadamente. A mulher Ciro-fenícia vem fazendo escândalo atrás dele. Os 10 leprosos gritam de longe. Mas nesse caso é diferente, porque não há relato de que a mulher pediu nada a Jesus.
Não há relato de que a mulher chorou, viu Jesus e correu para lá: Senhor, tem misericórdia. A Bíblia não diz isso. Não há relato de que alguém tenha ido pedir por ela a Jesus. Esse milagre é resultante de uma iniciativa espontânea de Jesus em relação à mulher. Presta atenção, ela não pediu, ela não clamou a Ele. Ele é que foi movido de íntima compaixão por ela. É diferente. Eu e você precisamos entender que há milagres que acontecem em nossa vida porque a gente orou acerca, nós provocamos o milagre. Mas tem coisas que já estão no planejamento de Deus para a nossa vida e vai acontecer. Você não entendeu? Eu vou repetir. Tem coisas que já estão no planejamento de Deus para a nossa vida, e aquilo que Ele colocou como parte do seu plano perfeito sobre nós vai acontecer, porque Ele não volta, não deixa a sua palavra voltar vazia. Aleluia. Agora observe uma quinta lição que nós vamos aprender. Eu estou agilizando por causa do tempo. O texto nos revela duas multidões. Diga comigo, duas multidões. A primeira multidão está no versículo 11, seguia a Jesus. A segunda multidão está no versículo 12, seguia o cortejo fúnebre. Na primeira multidão há um ambiente de adoração, há um ambiente de alegria, porque está andando com Jesus. Quem anda com Jesus adora, quem anda com Jesus desfruta da sua presença. Essa é a primeira multidão. Na segunda multidão há luto, há morte, há dor, há sofrimento. Provoca seu vizinho e pergunta para ele: em que multidão você está? O costume, a tradição rezava que num cortejo fúnebre, nesse caso, a mãe ia na frente chorando. Ela ia sozinha, guiando o cortejo, chorando. Atrás dela vinham as suas amigas, as suas vizinhas, chorando com ela e lamentando a sua perda. Depois das amigas vinham as carpideiras, que eram pessoas contratadas para chorar. Preste atenção, não era normal, no contexto judaico, uma multidão seguir um cortejo fúnebre. Nesse caso, tudo indica que se há uma multidão é porque aquela mulher viúva certamente era uma mulher importante da cidade de Naim, era uma mulher querida na cidade de Naim. A morte do filho mobilizou a cidade. A morte do filho comoveu os habitantes de Naim, por isso eles acompanham a mulher naquela trajetória. Mas a multidão é de luto. Eu não sei qual é o momento que você está vivendo em sua vida, se é de adoração ou dor, se é de festa ou luto, mas eu sei que Jesus está vindo ao seu encontro. Eu sei que Jesus vai mudar a sua situação. Eu vim nesta noite declarar para você que Deus vai mudar a situação. Vou lançar uma palavra que o Senhor me deu agora. Vou lançar uma palavra que o Senhor me deu agora, e essa palavra tem endereço certo. Não haverá morte, não haverá luto,
não haverá sepultura. Eu declaro para alguém que está me ouvindo esta noite da parte de Deus, não sei qual é o cenário, mas eu lhe declaro profeticamente: não haverá sepultamento. Jesus vai entrar na questão. Ele chegou. Ele pode anular a sentença. Deixa eu destacar mais 3 coisas e a gente vai orar. Eu quero destacar nesse cenário a viúva. Se o irmão conhece um pouco da Bíblia no contexto de Jesus, o irmão sabe. Você não sabia, fica sabendo agora. As mulheres não gozavam de muitos privilégios naquele contexto. Quem respondia por ela era o seu marido. Se ela não fosse casada, o seu pai. No caso de ela ser viúva, quem respondia por ela era o seu filho primogênito. No caso dessa mulher que só tinha um, quem respondia por ela era o seu filho. Por isso que Lucas diz: uma mulher levando o seu filho morto, e abre parênteses e diz que era viúva. Lucas destaca a viuvez desta mãe para fazer menção que ela não tinha agora ninguém mais que a representasse junto aos sacerdotes, junto à Suprema Corte, que era o Sinédrio, junto às autoridades. Ela não tinha alguém que respondesse por ela, literalmente. E paradoxalmente, ela era uma mãe órfã. Hoje alguém disse assim para mim: pastor, eu não tenho ninguém por mim na terra, eu sou sozinho. É mais ou menos o cenário desta mulher, é o cenário dessa senhora, e por isso a multidão lhe acompanha. É mais uma lamúria pelo seu estado, porque a partir de agora ela depende da caridade, da misericórdia dos juízes, dos sacerdotes. Não há ninguém que vá falar por ela. Naquele cenário não tinha um homem para protegê-la. Quem proveria o seu sustento? Quem cuidaria dela social, moral e juridicamente? Ela está só, literalmente. Pergunta para o seu vizinho aí: você já se sentiu só? Olhar para os 4 cantos e não ver ninguém. Não é que todo mundo sumiu, é que no seu cenário, na sua realidade, você não sabe se pode contar ou com quem pode contar. Você não encontra a porta, você não encontra a resposta. O salmista tem um texto que ele diz assim: ainda que meu pai e minha mãe me desamparem, o Senhor nunca me desamparará. Aleluia. Tem um livro muito antigo, que o título é Solitário, mas nunca sozinho. Provoca seu vizinho e diz para ele: você não está sozinho. Você não está sozinho. Uma certa tarde, eu estava muito aflito, a minha alma estava amarga, azedada. Eu precisava falar com alguém, e eu telefonei para o pastor Paulo. Tem um tempo, ele não atendeu. Quem atendeu foi a irmã Nilda. E Nilda disse assim: o pastor Paulo saiu e deixou o telefone em casa. No pastor Paulo isso é mais ou menos normal. Ok. Eu telefonei para o pastor Jailton. O telefone do pastor Jailton chamou até entrar em caixa, e ele não atendeu. No pastor Jailton isso é mais ou menos normal. Eu liguei para um terceiro número que eu não sei, não lembro quem foi, e o terceiro número deu direto em caixa, estava desligado.
Eu estava péssimo, eu dei um tapa na cama. Eu falei assim: eu preciso conversar com alguém. Eu estava no limite, eu estava explodindo, minha alma estava transbordando de amargura, uma panela de pressão. Passaram uns 3 minutos mais ou menos. Eu estava sentado na cama, o quarto fechado, e eu ouvi claramente quando o Senhor falou comigo: Josué, converse comigo. Mas eu estava tão azedo, eu estava tão desesperado e humanamente fragilizado, que eu respondi com malcriação. Eu disse: tá bom, Deus, vou falar contigo. Eu estou querendo conversar com alguém que eu consiga perceber. Por que nossa noção de Deus é a visão de um fantasma, quando Ele é uma pessoa? Quando eu disse: eu preciso conversar com alguém que eu possa perceber, não demorou muito tempo. O meu quarto começou a se encher de uma presença tão real, tão poderosa. A sensação que eu tinha é que não havia nenhuma partícula de ar que não estivesse preenchida por aquela presença. Eu não vi o colchão da cama baixar, eu não vi nada físico acontecer, mas eu sabia que alguém estava sentado perto de mim. Acredite, eu tive vontade de estender a mão para ver se eu conseguia tocar, mas a presença era tão poderosa e causava um temor tão sublime, tão reverencial, que eu não tive coragem de mexer o meu corpo. O que eu entendi é que Deus estava dizendo: quando eu te digo que você pode conversar comigo, é porque eu não sou irreal, eu não sou uma nuvem, eu não sou um fantasma, eu sou uma pessoa que quer se relacionar com você. Você não está só. Alguém que responde pela sua vida. Diga comigo: Senhor, eu te agradeço, porque não estou sozinho. Já vou terminar. A Bíblia diz que Jesus se moveu de íntima compaixão por ela. Todas as vezes que a Bíblia fala de íntima compaixão, está falando de algo mais profundo do que compaixão. Se compaixão já é profundo, é sinônimo da palavra misericórdia, que está intimamente relacionado com o conceito de coração, que córdia vem do latim, que traz a origem da palavra coração. Então, compaixão é uma relação de Deus com o nosso coração, mas íntima compaixão é mexer com as entranhas, mexer com o íntimo. Íntima compaixão numa mãe é estremecer o útero, é a relação maternal em relação ao filho. Quando a Bíblia diz que Jesus se moveu de íntima compaixão por ela, está falando do Jesus que se revela Pai, com misericórdia de um filho, de uma filha. A mesma expressão é usada para o pai do filho pródigo, que movido de íntima compaixão por ele, se levantou e foi ao seu encontro. O que nós precisamos entender é que a relação de Deus conosco é a relação do pai com os filhos, e Ele se move de íntima compaixão por nós. E quando Ele se move de íntima compaixão, diz o versículo de número 14, 13, que Ele se aproxima dela e diz: não chores, não chores. O trajeto da dor chegou ao fim, a trilha da humilhação chegou ao fim,
As lágrimas chegaram à presença de Deus e encheram o odre. Diga para você aí, diga para você mesmo, não chore. Diga para você mesmo, o tempo de cantar chegou. Você já cantou hoje? No seu dia, enquanto você estava lidando com coisas, você cantou, você celebrou. Quantas vezes com lágrimas nos olhos, com nó na garganta, com dor no coração, você canta. O que o Senhor está dizendo é: o tempo das lágrimas chega ao fim. Não chores, vou te trazer consolo, vou te trazer resposta, vou te trazer milagre, vou te trazer provisão, vou te trazer intervenção. Para de reclamar, para de murmurar, para de maquinar, para. Deus quer responder à voz da sua alma. Fica de pé, por favor, não chores. É que nós, agora eu vou trazer para cá, nós amamos tanto a vitimização que nós precisamos propagar para os outros a nossa dor. Se você não aparecer com a cara de quem morreu e não caiu, as pessoas não acreditam que você está sofrendo. Você tem que aparecer acabrunhado, com cara de macaco molhado, matado a tapa, para as pessoas acreditarem que você está sofrendo. Isso é vitimização. Nós nos tornamos cativos da autopiedade. As pessoas têm que sentir pena de nós. O Senhor Jesus quer te libertar disso. Muitas vezes por trás do teu cântico, por trás do teu sorriso há uma dor. Muitas vezes eu venho pregar carregado de dores emocionais, psicológicas, físicas. Muitas vezes eu tenho que me atropelar para dizer a você o que Deus quer falar contigo. E eu disse aqui numa das minhas pregações há um tempo desse atrás aí, que é incrível que quanto maior a dor que eu estou sentindo, mais intensa é a palavra que impacta o seu coração. E às vezes você não entende que o preço que está sendo pago interiormente é alto. Por que não mostra, pastor? Porque eu encontrei Jesus na entrada de Naim, e ele diz assim: não chore, reclama não, faz a minha obra, que enquanto você me serve, eu mexo as coisas em seu favor. Descansa. De novo aí com seu vizinho, diz para ele: não chore. As pessoas usam as redes sociais para publicar sua dor. Nas redes sociais expressam suas falsas alegrias, seus ataques, suas mágoas. Tem uma aula que Jesus dá para nós. Ele diz assim: entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora ao teu pai em secreto, e ele que te vê em secreto te recompensará. Tem um hino na harpa cristã que diz assim: os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação. Eu concluo te dizendo duas coisinhas importantes. Uma delas é que Jesus quebrou a regra. Ele quebrou a regra por causa da viúva. A Bíblia diz que ele se aproximou do morto. A tradição estabelecia
que quem se aproximasse de um defunto seria impuro. Só que o santo não se contamina sob qualquer hipótese. A santidade de Cristo está acima de qualquer impureza. Então ele pode tocar no defunto. Eu não sei qual é a área da sua vida que você precisa que Jesus se aproxime, mas eu quero declarar a você esta noite: Ele está chegando. Ele vai se aproximar da área que ninguém acha que Ele vai se envolver. Ele vai entrar na questão. Detalhe: mais do que se aproximar, porque quem se aproximava de um morto ficava até o final do dia como impuro, e quem tocava no morto ficava 7 dias fora da cidade para se purificar. Jesus se aproximou do defunto e tocou. Diga comigo: Ele pode tocar no morto. O que eu estou te dizendo é que o Senhor vai tocar na área da sua vida que ninguém toca, na área da sua vida que as pessoas têm dificuldade de tocar, elas têm nojo, elas têm aversão. Jesus não sente nojo de você. Jesus não tem resistência nenhuma a você e às suas necessidades. Sabe o que é incrível? Jesus não tem vergonha de você. Jesus não te rejeita. Ele vai tocar. Diga para Ele agora: Senhor, toca em mim. Toca em mim. E o incrível, Ele falou com o morto. Ele fala com quem não ouve. Ele traz à vida aquela área da sua vida que já morreu, aquilo que já apagou. Ele chega lá e diz: levanta-te. A Bíblia diz no versículo de número 17 que o grande temor e adoração tomou conta do ambiente, e todos louvavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Eu quero lançar sobre a sua vida uma palavra profética. Um novo capítulo da sua vida começa hoje. Esta fase é o prefácio desse novo tempo, desta nova etapa, deste novo momento, desta nova época. Esse é o teu tempo, essa é a tua hora. Deus vai te levar a um novo tempo, a uma nova experiência, a um novo nível. As coisas não vão ficar como estão. Deus vai mudar a tua história. Quem te viu hoje, quem te vê hoje, vai se surpreender. Segura o que eu estou falando, porque é profético. Quem te vê hoje vai se surpreender, porque vai dizer assim: eu não imaginei que ele conseguiria, eu não imaginei que ela sobreviveria, mas eu venho nesta noite declarar que Deus está abrindo uma nova porta na sua vida. A visão que eu tenho de Deus agora é como se você estivesse num corredor. Atrás de você uma porta se fecha e na tua frente outra porta se abre. Deus está fechando uma porta para abrir outra. Vem um novo tempo, uma nova época, um novo capítulo, um milagre de Deus. Só quem crê aplaude ao Senhor, dá brados de glória, glorifica seu nome. Se você é batizado com o Espírito Santo, fale em línguas. Não há Canaã sem deserto, não há vitória sem luta, não há cura sem doença, não há alegria sem tristeza. Só sabe o valor da vitória quem experimentou o sabor da derrota. E Deus está gerando um novo tempo. A morte e a vida se encontram. Agora ore comigo e diga para o Senhor: entra na minha casa,
Ora com as suas palavras e diz para ele: eu preciso que o Senhor se encontre comigo. Eu preciso que o Senhor se encontre comigo. Querem? Jó, eu preciso que o Senhor se encontre comigo. Eu preciso que o Senhor faça um milagre na minha vida. Diga para o Senhor: eu já estou indo para o cemitério, eu já estou levando o meu filho único, eu já estou em cortejo de luto, mas eu creio que até a última hora o Senhor pode me encontrar com um milagre. Senhor, tua palavra foi pregada, eu venho te pedir, confirma a tua palavra no coração do teu povo, em nome de Jesus. Anula agora o choro das carpideiras, anula agora, Senhor, o poder da dor. Eu não sei qual é o luto que o teu filho, que a tua filha está vivenciando, mas eu sei quem é Jesus. Eu sei quem é Jesus, e eu sei que o Senhor pode fazer desta noite uma noite de grande milagre, uma noite de mudança e um novo tempo. E eu peço agora, Senhor, cobre esse ambiente com a nuvem da tua glória, cobre esse ambiente com uma nuvem de milagres. Nós reconhecemos a tua autoridade e te honramos em adoração e celebração. Em nome de Jesus, agora cadeias da morte se quebrem. Em nome de Jesus, agora o poder da dor seja anulado. Em nome de Jesus, agora o peso da mágoa, o peso do desespero, o peso da depressão seja repreendido, e o milagre do Senhor comece a ser liberado sobre esta vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Aquele que está em casa acompanhando o culto, Senhor, ao redor do mundo, eu peço agora sinais de milagres acontecendo nesse exato momento. Em nome de Jesus, papéis que estão engavetados serão assinados, direitos que estão perdidos serão resgatados, privilégios esquecidos serão restaurados, enfermidades agora repreendidas. Nós declaramos em nome de Jesus um milagre sobre a vida do teu povo, Senhor. Se você pode ter brados de glória, enalteça, glorifique, aleluia.